Aí. Então hoje a gente vai ver um pouquinho daqueles possessivos, tá? Vocês já conhecem alguns adjetivos possessivos, mas também tem os pronomes possessivos. São estranhos. Em português não muda a tradução, né? Mas em inglês são diferentes, né? Existem formas diferentes de se usar eles. Can you see here? Vocês estão vendo aqui, né? Então, eu vou pedir primeiro, enquanto coloco uma musiquinha da Dua Lipa, para vocês copiarem esse primeiro quadradinho, tá? Vocês vão copiar esse quadro. Então, notem que temos duas colunas. Uma dos adjetivos possessivos e uma dos pronomes possessivos. Porque isso aqui às vezes é estranho, ó. Mine, yours, o his é o mesmo. Hers, ours, theirs. Ok? E aqui também os possessivos para nome, que é esse apóstrofo S, né? Então vocês copiem esse quadrinho aqui, por favor. E esse diálogozinho aqui de baixo, tá? São 3 diálogos pequenos que a gente vai responder depois, certo? Então enquanto vocês vão copiando, vai tocar Physical da Dua Lipa. Espera aí que eu já volto lá na página. Pronto. Quem terminar, me fala que finish. When I got you next to me all night, I'm higher with you. I know you got my back, and you know I got you. So come on, come on, come on. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come on, come on, come on. Let's get physical. Adrenaline keeps on rushing in. Love the simulation we're dreaming in. Don't you agree? Don't you agree? I don't wanna live another life, 'cause this one's pretty nice. Living it up. Who needs to go to sleep when I got you next to me? All night, I'm higher with you. I know you got my back, and you know I got you. So come on, come on, come on. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come on, come on, come on. Let's get physical. Hold on, just a little tighter. Come on, hold on. Tell me if you're ready. Come on, baby, keep on dancing. Let's get physical. Hold on, just a little tighter. Come on, hold on. Tell me if you're ready. Come on, baby, keep on. Lembrei dos espacinhos aqui, né? Pra responder depois. All night, right with you. I know you got my back, and you know I got you. So Come on, come on, come on. let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come on, come on, come on. Let's get physical. Let's get physical.
Para perguntar se vocês terminaram, eu digo Did you finish? Eu sei que não, né? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Agora vamos de hallucinate. Isso é qualidade. Que significa o quê? Alucinar. Pocket full of honey and I'm ready to go. No, I ain't got no money, but I'm letting you know that I'ma love you like a fool. Breathe you until I hallucinate. Body make you silly, make you do what I want. Oh baby, I can make you pretty, I can string you along, but I'ma love you like a fool. Breathe you until I hallucinate. No, I couldn't live without your touch. No, I couldn't live when I have too much. I'll breathe you in forever, never hallucinate. I hallucinate when you call my name. Got stars in my eyes, and they don't fade when you come my way. I'm losing my mind, mind. Hallucinate when you call my name. Got stars in my put you in my Hall of Fame, middle of the road. Yeah, you're my one, my favorite, my ride or die. Yeah, I'ma love you like a fool. Breathe you until I hallucinate. No, I couldn't live without your touch. No, I couldn't live when I had too much. I'll breathe you in forever, never hallucinate. Hallucinate when you call my name. Got stars in my eyes, and they don't fade when you come my way. I'm losing my mind. Hallucinate when you call my name. Got stars in my wanna be right where you are. Let's go dancing in the dark. Don't wait, you can push the start. Lose control. Did you finish? Kill me slowly with your kiss. Wrap me around your fingertips. Damn, I need another hit. Make me lose my mind. Hallucinate when you call my name. Got stars in my eyes, and they don't fade when you come my way. I'm losing my mind. Hallucinate when you call my name. Got stars in my That's nice, guys. Quem não terminou de copiar, depois termina. Mas não deixe de prestar atenção na explicação. Alright? Aí. Ok. Então, em inglês a gente tem os possessivos, né? Mas a gente tem os adjetivos possessivos, que vocês já conhecem. My, your, his, her, our e their, que significam, né? Meu, minha, meus, minhas, seu, suas, dele, ou então seu, dela, ou então sua, our, que é nosso, nossa, nossos, nossas, e their, deles ou delas, seus ou suas, ok? Então esses são os adjetivos possessivos. Pense no seguinte, em português, né? Qualquer língua, né? O adjetivo, ele é o quê? Ele dá qualidade para alguém, né? Ele dá uma característica para alguém ou para alguma coisa.
Então a parede bonita, o prédio alto, né? Todas as cores também são adjetivos. Então ele dá uma característica para alguém, tá? Então o adjetivo ele tem que estar acompanhado de alguém, de um substantivo, tá? Então que são substantivos, né? Que dá nome às coisas. Então o sofá, a parede, o Brasil, o Danilo, o Henry, a Rebeca, o Kevin, o guarda-roupa, o chão, a Argentina, tudo isso são substantivos, tá? Geralmente objetos, pessoas, tudo que dá nome às coisas, tá? São substantivos. Então, ele tem esse nome porque ele meio que substitui, né? Tá um nome ali, mas vem uma coisa na sua cabeça. Quando você diz meia, meia é só uma palavra, socks. Mas na sua cabeça vem a meia, sabe? Então ele tá ali para substituir ali um objeto, alguma coisa que existe no mundo real, né? Ok. Então esses adjetivos possessivos aqui, ó, dessa primeira coluna, eles sempre têm que ser usados com um substantivo depois deles, tá? Então aí já é uma dica para vocês anotarem. Então esses daqui sempre, gente, vai ter um substantivo. Sempre vai ter alguma coisa na frente deles para você usar, certo? Então, se eu falo assim, my t-shirt, minha camiseta, is white. My t-shirt is white. Minha camiseta é branca, ok? My t-shirt is white. Beleza. Opa. Aí se eu vou perguntar assim, ó, e a sua? And yours. Olha o que eu usei. Yours. Eu usei os dessa coluna. Eu não posso usar só your aqui. Então a gente vê que os possessivos, né? Os adjetivos possessivos, eles sempre precisam de um substantivo depois dele, ó, aqui, ó. My, o quê? Minha o quê? T-shirt, minha camiseta. Agora, os pronomes possessivos, que são os dessa coluna aqui, ó, possessive pronouns, eles não precisam, porque eles substituem alguma coisa, tá? Eles substituem um pronome, eles substituem o nome do objeto que a gente está falando, certo? Então ele não precisa de um substantivo, ok? Então aqui, ó, minha camiseta é branca. Se eu quisesse, eu poderia fazer isso aqui, né, ó, and your t-shirt, aí estaria certo, tá? And your t-shirt, e sua camiseta. Mas a gente não fica falando isso, né? A gente não fica assim, minha camiseta é branca, e sua camiseta? Não precisa repetir de novo, camiseta. Se você não quer repetir, como geralmente a gente não repete, só fazer o que, gente? And your, mas aí o certo é em inglês, né? E a sua é usar yours. And yours. Por quê? Esse aqui, né, ele não precisa de nada na frente, certo? Não precisa ter um substantivo, um pronome, não precisa ter nada. E a sua? Essa segunda coluna é para ser usada assim, quando eu já tiver falado o objeto, já tiver falado, né, o pronome, já tiver falado o substantivo. Aí eu meio que dou um ponto, eu dou uma vírgula. E aí depois eu vou falar, e a sua? E o seu? E o meu? E o dela? E o nosso? E os nossos? Pode olhar que a tradução é exatamente a mesma. Meu, minha, meus, minhas. Seu, sua, seus, suas, tá? Dela. Nosso, nossa. Nossos, nossas. A tradução não muda, só que o uso é diferente. Eu vou usar esses aqui quando eu não quiser repetir mais o nome das coisas, entendeu? Então, ó, minha camiseta, my t-shirt is white. É branca. And yours? E a sua, ok? Não necessária. Uma dica. Outra dica assim para vocês que é legal. Se vocês não quiserem decorar, sabe? Nossa, isso de gramática, porque vocês não precisam decorar as coisas gramaticais se vocês não querem ser professores de inglês. Porque assim, beleza, esse aqui tem que ter um substantivo na frente, esse não tem substantivo depois. Você jamais pode pôr mine t-shirt, yours t-shirt. Não pode. Porque mine já está indicando, né? Que ele já meio que... Você usou mine para não falar de novo. My t-shirt. Para não usar minha camiseta. Ok? Por exemplo,
Minha camiseta é branca. My t-shirt is white. It is mine. Ela é minha. Ela é minha. Eu usei it is mine para não usar it is my t-shirt. Entenderam? A gente não fica repetindo o nome das coisas toda hora, tá? E aí o pulo do gato é que em inglês, quando você não vai repetir, muda um pouco, né? Não usa os adjetivos possessivos, você usa os pronomes possessivos, que eles são um pouco diferentes. A maioria é só colocar S, ó. O his é a mesma coisa e o my vira mine. Então, ó, my t-shirt is white, minha camiseta é branca. It is my t-shirt. É minha camiseta, ela é minha camiseta. Agora, se eu só quero falar ela é minha, não está implícito? Se eu estou falando de camiseta, jogar rugby, já viu esse meme? Jogar rugby. Se eu estou falando da minha camiseta, é óbvio que se eu falar ela é minha, eu estou falando da minha camiseta. E aí eu não preciso repetir minha camiseta, eu digo it is mine. Como que abrevia? It's mine. Ok? Então tem essa coisa do substantivo e tem outra coisa. Geralmente, esses aqui são usados, gente, no começo das frases. Isso é uma boa dica para vocês também. Geralmente, esses são usados no começo das frases, tá? Do começo para o meio das frases. E esses aqui, no final, tá? Mais para o final. Então, é o que acontece aqui, ó. Minha camiseta é branca, ela é minha. It's mine. Certo? Nunca vocês podem fazer isso aqui. It's my. It's my. Se você usar my, você tem que pôr alguma coisa na frente, tá? Ponto. Então, podem anotar aí também que se você usar qualquer um dos adjetivos possessivos, qualquer um desses que foram os primeiros que a gente viu, tem que ter alguma coisa na frente. Igual aqui no exemplo. These are his socks. These are his socks. Estas são as meias dele. Ok? Estas são as meias dele. Agora, se eu vou falar, essas meias são dele. These socks are his. Certo? These socks are his. Então, nota que isso aqui está mais para o final. Isso aqui está mais para começo e meio de frases, tá? Porque sempre depois deles vai ter pelo menos um substantivo. Ok? Vai ter o nome de algum objeto, geralmente. Então, basicamente, é isso dos pronomes possessivos. Aí eu falei que geralmente esses aqui são usados mais para o final, né? Mas pensem o seguinte: se você já tiver dito o nome do substantivo, o nome do objeto lá atrás, tá? E você não quer repetir, aí você usa eles. Não necessariamente precisa estar no final de tudo. Eu posso falar uma frase toda e falar, sei lá, alguma coisa da minha bicicleta. Aí eu vou falar assim, a bicicleta que é minha, por exemplo, the bike that is mine is beautiful. A bicicleta que é minha é bonita. Fica bem estranha essa frase, né? Mas a bicicleta que é minha, the bike that is mine is beautiful. Então depois de mine eu tenho is beautiful. Mas is beautiful não é nome de coisa, né? O nome das bicicletas, bicicleta tá escrito lá para trás, né? Assim como acontece aqui no texto, tem um momento, né, ó. Aqui, ó, hey, these aren't our clothes. Essas não são nossas roupas. You're right, você está certo. Aí eu vou falar, ó, as nossas estão logo ali. Lembra disso, over there? He's over there, she's over there. Ele está logo ali, ela está logo ali. Que é esse over there, logo ali, bem ali. Olha aqui, ó, eu estou falando das roupas, tá? Ó, já apareceu aqui, ó, our clothes ou our clothes, nossas roupas. Você está certo. Nota que a frase lá de cima já acabou. Agora é outra pessoa que está falando. Aí ela vai falar assim: as nossas estão bem ali, ok? Essas não são nossas roupas. Você está certo. As nossas estão bem ali. Nota que eu não precisei falar nossas roupas. Se eu não precisar falar de novo nossas roupas, our clothes, você vai usar o ours, tá? Então aí você vai falar you're right, ours are over there. Por que você usou ours aqui? Porque você não colocou a coisa de novo, ó. Pode ter coisa escrito depois de ours, tá? Pode ter coisa escrito depois da segunda coluna. Mas
nunca vai ser o nome do objeto, porque o nome do objeto já veio antes, aqui, ó. Estamos falando das roupas, você está certo. As nossas estão logo ali, tá? Ours are over there. Certo? Então são algumas dicas aí do funcionamento disso aqui, tá? Que elas são diferentes, né? Elas funcionam de maneiras diferentes, ok? Beleza. A outra coisa é o caso genitivo. Isso se chama genitive case, que nada mais é do que o possessivo, tá? Geralmente para nomes. Então, se eu falo assim, ó, Pat's blouse, eu estou dizendo a blusa da Pat, que seria Pat. Julie's jeans, as calças jeans. Lembram que jeans é calças jeans? Eu estou dizendo as calças jeans da Julie. Onde que está escrito da Julie, professor? Aqui, ó, apóstrofo S. 90% dos casos, apóstrofo S é a abreviação de is, né? He is, she is, aí fica his, she's. Mas apóstrofo S também pode ser possessivo, pode indicar a posse. Se você vê o nome de alguém e depois apóstrofo S, indica posse. Então, por exemplo, Julie's jeans, as calças jeans da Julie ou de Julie. Rex t-shirt, a camiseta do Rex. Onde está escrito do Rex, professor? Apóstrofo S, ó. Isso aqui significa do, da, dos, das. Ok? Se eu estou usando o nome de alguém, certo? Se o nome da pessoa começar com S, você fala um S só normal, tá? Porque às vezes tem alguns nomes que terminam com S, né? Por exemplo, whose blouse is this? Que blusa é essa, né? Lembrando que blouse é aquela mais social, que a gente viu semana passada. Whose, lembra de whose, que é de quem? Whose blouse is this? De quem é essa blusa? Né? It's Pat's. Então, é da Pat, tá? É da Pat, tipo isso. Whose jeans are these? Que calças jeans são essas, né? De quem são essas calças jeans, na verdade? De quem são essas calças jeans? There, elas são Julie's, da Julie. Por isso, existem muitos restaurantes. Por exemplo, McDonald's, tá? McDonald's. É um pouco assim, eles falam até mais rápido, tá? Não é tipo McDonald's. Eles não vão entender se você falar McDonald's. É tipo McDonald's. Ok? Então, ó, o nome do cara era o Ronald McDonald. Vocês não têm idade para lembrar dessa musiquinha. Eu sou o Ronald McDonald. Eu vim aqui apresentar o rock da Arca dos Bichos. Juntos nós vamos dançar. Gente, isso aqui era a minha infância. Tinha um CD todo do Ronald McDonald. Tinha um jogo que eu jogava no computador. Aqueles computador branco. Eu joguei esse jogo. Oi? Professor, eu lembro desse palhacinho, dava mó medo. Eu joguei esse jogo. Gente, eu amei que vocês conhecem o Ronald McDonald, né? E tipo assim, o McDonald é o sobrenome, né? Então geralmente eles vão colocar o nome de alguma coisa e põe lá McDonald's. Então tipo assim, poderia estar escrito bar, poderia estar escrito market, né? Mercado, poderia estar escrito store, que é loja, tá? Tipo McDonald's bar, McDonald's market, McDonald's store. Esse é tipo a loja do... Onde que está escrito do, professor? No apóstrofo S. Indica possessivo também. Quando tem o nome de pessoas, né? Principalmente. McDonald's Store. A loja do McDonald's, tá? Por isso, quando vocês assistem o Simpson, pode ir lá no Simpson. Tem o Moe's, né? Que é tipo o bar do Moe's. Moe's Bar. Bar do Moe's. Onde está escrito do? Aqui. No apóstrofo S. Certo? O rock da Arca dos Bichos. Eu sou muito nostálgico. Ok, that's nice. Então vamos falar isso aqui. Everybody. Vamos falar primeiro os adjetivos possessivos. Eu vou falar todos e vocês falam todos, tá? My, your, his, her,
our, their. Come on. Your turn. Sua vez. My, your, his, her, our, their. Very good. Mine, or, your, his, her, our, their. My, your, his, her, your... Não, o de baixo é como, professor? Her, tá certo? Our. Her, our e their. Às vezes vocês escutam or, tá? Or, como se fosse ou. Isso aqui é o or e significa ou, tá? Or. Ok? Mas às vezes eles pronunciam isso aqui como or também. Our house, nossa casa. Ou our house, ok? Então, meu, seu, dele, dela, nosso, delas, ou deles, né? Então, serve para masculino e feminino. Agora vamos falar dos pronomes possessivos, que são esses estranhos que a gente está vendo agora. Então, mine, yours, his, hers, ours, theirs. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Yours, hers, our, theirs. Mine, hers, his, Okay. hers, his, yours, ours, Wait up. ours, Again. Mine, yours, his, his, hers, hers, ours, yours, ours, theirs. theirs. Ok? Aquela hora você tinha comido o yours. Então, hers, ours, theirs. Qual a tradução? Exatamente a mesma, só que a forma de uso é diferente, como a gente viu lá. Ok? Então, aqui a gente tem o apóstrofo S, né? Por exemplo, vamos ver se vocês estão com criatividade hoje. Henry, você vai perguntar alguma coisa para a Rebeca. Como assim alguma coisa, teacher? Por exemplo, sei lá, essa E-sharp é sua, esse cachecol é seu, essa bota é sua. Usa alguma roupa, alguma peça de roupa ou algum objeto, tá? Faz alguma pergunta para a Rebeca. Você vai ter que usar, obviamente, your, né? Talvez. Ou então você pode também perguntar para a Rebeca se é alguma coisa de outra pessoa, ou se é de vocês dois, né? Usando our. Sei lá, esse aqui é nosso lápis, não sei. Então você precisa usar algum adjetivo desse para perguntar, tá? Vamos ver. Agora é aquela prova do Celso Portiolli, gente, que fica o tempinho assim, ó. Where is it? Calma, professor. Como se diz calma? Dá uma segurada. Calm down. Se você quiser ser mais direto, take it easy. Take it easy aí, meu filho. Dá uma segurada, pega leve. Are these your gloves? Ok, very good. Olhem o que o Henry falou, ó. Are these your gloves? Are these your gloves? Estas são suas luvas, ok? Are these your gloves? Estas são suas luvas? Então agora a Rebeca vai precisar falar isso aqui. Diz que elas são suas. Fala assim, ó. Elas são minhas, tá? Elas são minhas. Você não vai usar mais o my, né? Porque ele já falou gloves. A gente já sabe sobre o que está sendo dito. Aí quando você não quer repetir, né? Gloves, o objeto, o carro do ovo está passando.
quando você não quer repetir mais a coisa, né? Você simplesmente usa os pronomes possessivos. O pronome substitui o nome, tá, gente? Por isso, ele, ela, eu, isso são pronomes. Eles substituem o nome da gente, né? Os pronomes, então eles substituem esses nomes aqui, tá? Então, Rebeca, você vai falar agora. Elas são minhas. Como eu escreveria isso em inglês? Elas são minhas. Yes, it's mine. Eu preciso que você diga elas são minhas. It seria Ai, ela. meu Deus, professor. Pera. It seria ela, tá? Ela, no singular. Para falar elas no plural, você pode usar, sim, o they, tá? Você pode usar o they, que é eles ou elas. Mesmo sendo para objeto, tá? Quando for plural. Repete aí, por favor, o que você falou. Yes. O que eu falei antes que estava errado, professor? Isso, fala aí. It's mine. Eu falei yes, it's mine. Mine assim, né? Isso. Ok. Isso, você acertou na verdade, né? Porque eu estou o quê? Estou ensinando isso aqui. E você acertou isso aqui. Mas só para falar para vocês que assim, se eu estivesse falando de uma luva só, né? Mas aí como tá no plural, você pode usar yes, their, mine, tá? Você usa o they, eles ou elas, para falar dos objetos também, quando eles forem plural, tá? Eles fazem isso, é comum. Se você falar it's mine, todo mundo vai entender, tá? E você acertou o principal, que era isso aqui, tá? Talvez eu que nunca falei para vocês que às vezes eles usam eles ou elas para objetos também usando they, tá? Eles ou elas. Então aí o professor que não falou. That's right. Isso aí. Are these your gloves? Essas são suas luvas? Yes, they're mine. Ok? Se eu quisesse dizer, gente, vou perguntar pro Danilo agora. Se eu quisesse dizer, Danilo, não, elas são suas, eu usaria o quê? They're. Não, elas são suas? Sim. Ours? Teria que ser não, né? Não, elas são suas. Olha o Y. Seria ours? Tem que ler o Y. Ou yours? Yours. Ok? Yours ou ours? No, they're yours. Yours. Ok? Não, elas são suas. Você tá muito louco, certo? O ours é nosso, nossa. No, they're yours. Certo? Yours seria, no caso, Seus. pra falar suas, né? No caso. Isso. Seus, suas. sua, seus e suas. Seus, suas, seus e suas também. No, they're yours. Não, elas são suas. Ok? That's nice. Gente, como que eu digo agora? Pode responder qualquer pessoa. A casa do professor. Como que eu digo? A casa do professor. O professor é teacher, né? House é casa. Agora, como que eu digo a casa do professor? O que eu tenho que fazer aqui? Botar o quê? Pode ser nome de pessoa ou pode ser professor, não tem problema. Eu uso o apóstrofo S. Teacher's house. A casa do professor, teacher's house, sei lá, é amarela. Teacher's house is yellow, ok? Teacher's house is yellow, ok? Henry, me diga assim, please. Finge que você não é o Henry. Aí você vai falar assim: a casa do Henry é. A casa do Henry. O que você quer que sua casa seja? Pode dar vários adjetivos para ela, né? Pode ser branca. Pode ser branca. Diga assim: a casa do Henry é branca. Em inglês. And his house is white. And his house is white. Very nice.
and his house is white, ok? Só para vocês gravarem um pouquinho mais disso aqui. Agora eu vou dizer assim, o irmão do Danilo é professor. Como eu escrevo isso, Danilo? O irmão do Danilo é professor. Não, o irmão do Danilo. Isso, o irmão do Danilo. Primeiro vem o nome, aí depois vem o irmão, tá? Então fica... Vai o que agora aqui? Danilo... Seria... Caraca, eu tô tentando juntar as palavras aqui. Danilo... Como que é o... Só que tem o... Isso, apóstrofo S, né? Apóstrofo, não. Só que aí agora... Eu esqueci como fala o irmão. Brother. Brother? Isso. Big Brother é o grande irmão. Grande irmão Brasil. Is... Danilo's brother. Tipo, is teacher? Ou não? Geralmente eles dizem com A primeiro, né? É um professor. Não sei porquê, né? Mas todo mundo... Tudo bem. Você escrever assim, tudo bem, tá? Is teacher. Geralmente eles fazem o quê? Is a teacher. Se fosse médico. Is a doctor. Eles põem o A, né? Que significa teacher, mas uns umas. Ali no brother... Colocaria daí pra fazer o apóstrofo ali no brother? Ou eles não fazem isso? Não. É tipo assim, ó. O irmão do Danilo, né? A gente tem que meio que traduzir como se fosse português. Aí, Danilo's brother. O irmão do Danilo. Se fosse o pai do Danilo. Danilo's father. There is a doctor ou is a... Eu vou falar teacher. que ele tem um bar. Que eu sei que ele tem um bar, né? Has a bar. Danilo's father has a bar. Professor, por que você usou has e não usou have? Lembrem que para I, you, we e they você usa have. Quem não sabia, anota aí. E para he, she, it, lembra que sempre o verbo muda em he, she, it no presente? O have tem a forma de has para he, she, it. E se eu estou falando do pai do Danilo, o pai do Danilo seria quem? Substituiria por he, né? Que era ele. Então aí eu sei que eu uso Danilo's father has. E qualquer nome de pessoa você vai ter que usar o da terceira pessoa mesmo, que é o has, tá? Se fosse no caso o verbo to be, is, né? Seria o is. Então isso aqui também dá uma dica pra gente, né? Qual pessoa que eu uso? Então você sabe que o verbo não muda em I, you, we e they. Seria, por exemplo, work. Danilo's father trabalha num bar, tá? Work in a bar. Mas aqui não pode ficar só work, que é o verbo trabalhar, né? Work aqui, o verbo normal, eu não mudo, né? Com I, you, we, they. Mas em he, she, it eu tenho que mudar o verbo. Faz o que? Acrescenta S, tá? Na maioria dos verbos. Danilo's father, pai do Danilo, works in a bar. Trabalha no bar. Ok? Depois eu vou voltar nisso aqui. Que é essas diferencinhas aqui do presente. Certo? Danilo's father works in a bar. Tell me. Digam isso para mim. Danilo's father works in a bar. Danilo's father works in a bar. That's nice. Danilo's father works in a bar. Very good. Ok. Agora vamos aqui para esta atividade. A gente já vai corrigindo junto. Então é o seguinte. A gente tem aqui alguns diálogos, ó, 1, 2 e 3. Hey, these aren't seria our clothes ou ours clothes. Aqui já está feito, né? Our clothes. Por que eu usei our sem o S, né? Eu usei o da primeira coluna, que são os adjetivos. Eu usei esse porque tem alguma coisa depois. Tem, na verdade, não é alguma coisa, né? Tem o substantivo depois. Tem o objeto depois, ó. Nossas roupas, tá? You're right. Você está certo. Para dizer assim, as nossas estão logo ali. Aqui seria our ou ours? Hours.
Ours, certo? Ours. Ours are over there. As nossas estão logo ali. Diálogo 2. Dialogue 2, Part A. These aren't, estas não são, my gloves ou mine gloves? These aren't my gloves. Isso. Então é my gloves aqui, para dizer minhas luvas. Por quê? Porque eu tenho o objeto aqui, ó, minhas luvas. Se eu tenho o objeto, é sempre o da primeira coluna, né? Que são os adjetivos. Lembra que o adjetivo sempre compõe com o substantivo aqui, ó. Então aqui eu tenho o substantivo, que são as luvas, certo? Se eu tenho o objeto, né? Eu preciso usar o da primeira coluna. These aren't my gloves. Essas não são minhas luvas. Are they your ou are they yours? Para dizer, elas são suas. Your ou yours aqui? Yours. Yours, ok? That's nice. Are they yours? Elas são suas. Por que que eu usei yours? Porque eu não falei luvas de novo, entendeu? Luvas já tinha sido falado. E aí, como eu não falei luvas de novo, só disse assim, e as suas? Opa, desculpa, né? Elas são suas? Are they yours? Elas são suas? Eu não disse assim, elas são suas luvas? Se fosse suas luvas, seria your gloves. Your gloves. Mas quando você vai falar em inglês, elas são suas? Quando para aí no suas, é yours. É da segunda coluna. No, they're not my ou they're not mine. Para dizer elas não são minhas. Mine. Mine, very good. Então aqui é o da segunda coluna, they're not mine. Elas não são minhas. Ask Sally. Pergunte a Sally. Maybe, talvez, se vocês não conhecem essa palavra, talvez, maybe, they're her ou maybe they're hers. Para dizer, talvez elas, né, pertençam a ela. Maybe they're her ou maybe they're hers. Hers? Hers. Very good. Porque eu não estou dizendo de novo, né? Eu não usei a luva. Ainda está no diálogo da luva, né? Lembra? Eu já falei a palavra luva. Se não está escrito luva aqui, não poderia ser her. Se você fala her, tem que ter alguma coisa depois, sabe? Her daughter, o cachorro dela. Her gloves, as luvas dela. Mas se eu só digo, talvez elas são dela, termina no dela, não tem o nome do objeto ali, né? É o da segunda coluna. É o hers. Até agora vocês acertaram tudo, hein? Agora part 3. Eu vou perguntar assim, ó. De quem são estas camisetas? Elas são da Julie e da Pat, ok? Para dizer de quem, é whose ou yours t-shirts? Whose? Whose. Whose t-shirts are these? De quem são essas camisetas? Are they Julie's and Pat's? Elas são da Julie e da Pat? No, they're not t-shirts. Então aqui, ó, olha que eu tenho a camiseta. Eu tenho escrito aqui, né, o objeto. Eu tenho ele explícito. Então, ó, no, they're not their t-shirts ou theirs t-shirts. There. Their, very good. They're not their t-shirts. E aqui eu usei their, que são os da primeira coluna, porque depois, ó, eu tenho alguma coisa escrita. Não é qualquer coisa, eu tenho t-shirts, eu tenho o objeto. But these socks are their ou these socks are theirs, para dizer, mas essas meias são delas. Their ou theirs? Theirs? Theirs, ok? Very good. Vocês já entenderam a parada? And these shorts are, e esses shorts são seus, para dizer, esses shorts são seus. And these shorts are your ou and these shorts are yours? Yours. Yours. Very good. Ok? Agora vamos ler. Let's read. Repeat, please. These aren't our clothes. These aren't our clothes. These aren't our clothes.
These aren't our clothes. Very good. Estas não são nossas roupas. You're right. Você está certo. You're right. Ours are over there. 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 Very good. Agora eu vou falar assim. Estas não são minhas luvas. Elas são suas? These aren't my gloves. These aren't my gloves. Are they yours? Are they yours? These aren't my gloves. Are they yours? Repeat. These aren't my gloves. Are they yours? These aren't my gloves. Are they yours? Very nice. Agora eu vou dizer, não, elas não são minhas, não. Pergunte a Sally. Talvez sejam dela. No, they're not mine. Ask Sally. Maybe they're hers. Repeat. No, they not mine. Ask Sally. Maybe they're hers. Very good. Agora aqui a última. De quem são essas camisetas? Elas são da Julie e da Pat. Whose t-shirts are these? Are they Julie's and Pat's? Whose t-shirt are these? Are they Julie's and Pat's? Whose the shirts are these? Are they Julie and Pat's? Ok. Repeat, Danilo. They. They. Ok. Ao invés de som de T, né? Are they, é tipo are they. Agora vamos falar. Não, elas não são delas. Elas não são as camisetas delas, ok? Não são as camisetas delas. No, they're not their t-shirts. Ficou até um... Como que é, gente? Um trava-língua, né? They're not their t-shirts. Repeat. They're not their t-shirts. They're not their t-shirts. They're not their t-shirts. Very nice. Not their t-shirts. Ok. But these socks are theirs. But these socks, vocês têm que falar these, tá? Quando for estes, estas, que é o plural, ó. Tem o singular, que é this, né? Este ou esta. This, é curto. Agora, these, tem que falar assim, tem que exagerar no i, tá? These, ok? But these socks are theirs. Repeat. But these socks are theirs. But these socks are theirs. But these socks are theirs. That's nice. And these shorts are yours. 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 Very nice. Ok. Então gravem aí que tem essas novas palavrinhas aí com usos diferentes, tá? Eu vou mandar para vocês também esse link aqui, depois vocês podem olhar que tem outros exemplos e também tem explicações, que foram algumas explicações que eu dei aqui também na aula, né? Parecido. Tem alguns outros usos, mas o básico é isso, tá? Tem a questão do se tem um substantivo na frente ou não. Uma coisa é mais para o começo da frase e outra é mais para o fim da frase, ok? Então depois vocês revisitam isso lá. Agora aqui a gente tem Weather and Seasons Around the World. Weather é o tempo, vocês já viram em algum lugar. E Seasons são as estações do ano ou temporadas, tá? Então você está jogando o jogo tal, você está lá na Season 2, é tipo a temporada 2. Ou você está assistindo Walking Dead Season 2, essa é a temporada 2, tá? Walking Dead deveria ter acabado na temporada 5, 6, né? Demorou demais. Era muito legal, mas de tanto que não acabou, ficou chato. Ok, então Weather and Seasons Around the World.
Around é tipo assim, em volta do mundo, né? Por todo mundo, em torno do mundo. Weather and seasons around the world. Uma dica também para falar inglês, é engraçado isso. It's funny. Vocês têm que abrir menos a boca, ser mais preguiçosos. Isso tem a ver com clima. Tem alguns estudos que dizem que tem a ver com clima, né? Pode ver, tipo, no Brasil, o português é bem aberto. Você vai para a Bahia ainda, que é aquele calor, né? É tudo bem aberto. Ceará, Paraíba. Isso eu estou puxando pro sotaque Salvador. Mas você vai para Portugal, eles quase não abrem boca por falar português. Parece que tem preguiça de falar todos os vogais. Então você vai para Portugal e tem o estudo que fala que as línguas também elas têm a ver com o clima. Quanto mais quente, a gente tende a ser mais aberto, a abrir mais a boca, né? Quanto mais frio, a boca abre menos. Os britânicos, né? Então você vai ver. Mas para falar inglês no geral, você abre menos a boca. Então, por exemplo, confortável. Olha como é bonito. Confortável em português. Confortável. Como que é isso em inglês? Comfortable. Comfortable. Confortável. 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 Comfortable. Comfortable. Então é mais preguiçoso o inglês, né? Weather and seasons around the world. Então, it's spring in Brazil. Repeat, please. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. É primavera no Brasil. Eles colocaram uma foto que para mim devia ser o do verão, né? E o Brasil para eles é o Rio de Janeiro. Não se enganem. Esse é o estereótipo que eles têm do Brasil, que vocês vão saber sambar, né? A gente vai ter um macaco em nossas casas, porque eles juntam tudo. Eles juntam a Amazônia com o Rio de Janeiro e com Bahia, tudo junto. E São Paulo é tipo só para trabalhar. Professor, esse F que tá ali do lado dos graus, né? Graus Celsius. Como que eu faço para calcular, tipo, a temperatura? Se um dia for para os Estados Unidos e tiver esse F, como eu vou saber qual a temperatura que tá? Eu acho que 0 é igual mais 32. O 0 nosso, Celsius, é 32 deles. Então, por exemplo, olha aqui no Brasil, estaria mais ou menos 20. Eles colocaram como se tivesse calor no Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro, isso aqui, eles estão com blusa de frio. 21, 22 graus é mais ou menos 70 graus Fahrenheit, né? Então, os graus Celsius que a gente usa e a maioria do povo usa, os americanos eles gostam de usar coisas diferentes, porque eles são trouxa. Isso é a verdade. Pra que usar medidas diferentes, né? Não é centímetro, é polegada. Por isso a gente fala que nossa TV é 29 polegadas e não, sei lá, sabe, 50 centímetros. Porque devia ser assim, eu tenho uma TV de 50 centímetros. Mas não, tem que falar 29 polegadas. O quilômetro não é quilômetro. Não fala, daqui ali são 15 quilômetros. Fala, tipo, que são 10 milhas. Uma milha é tipo 1,3 km. A mesma coisa acontece com os graus. Eu acho que é 32 graus Fahrenheit para Celsius. Eu acho que é 32. Isso, ó. 0 graus Celsius é igual a 32 Fahrenheit. Aí você aumenta 1. Só que, ó, tá vendo que não é exato? Então tem que tomar cuidado, ó. Não é exato. Ah, se aumentou 1 de um, vai ser 2 de outro. Não. Certo? Aí como você faz? Bota no Google e escreve a fórmula lá e calcula. Mas, meu, tem que tomar cuidado, porque às vezes, nossa, vou para Nova York, sei lá. Deixa eu colocar menos 5 graus. Nossa, eu estou vendo lá, gente. Está 23 graus, está um sol maravilhoso, deve estar lá, né? Não está frio, também não está aquele calorzão, está gostoso. Você chega lá, está menos 5 graus Celsius. 23 Fahrenheit deles são menos 5 graus, né? Por isso, às vezes, a gente fala, nossa, que absurdo, meu Deus, está 78, está 83 graus em algum lugar dos Estados Unidos. Não, é porque
Tá mais ou menos 28 Celsius, né? Então isso é interessante. Então, it's spring in Brazil, é primavera no Brasil. It's warm. Então está quente, tá? It's warm. It's very sunny. Está muito ensolarado. Sun, sol, sunny, ensolarado. Agora vamos olhar como que tá na Coreia do Sul. Ó, é summer, mas assim, o summer é o verão, né? Vocês sabem que no verão geralmente é calor, calor, calor e depois bate aquela chuva. Eles colocaram bem a foto da chuva. Poderiam ter trocado Rio de Janeiro no verão, mas tudo bem. Olha quantos graus que tá lá, gente. Tá uma chuva dessa e tá mais de 30, ó. 30 e poucos graus Celsius. Lá na terra da Blackpink. It's summer in South Korea. It's raining. Então está chovendo. It's hot and humid. Está quente e úmido. Repeat. It's summer in South Korea. It's raining. It's hot and humid. It's summer in South Korea. It's raining. It's hot and humid. Very nice. It's summer in South Korea. It's rainy, it's hot and Humid. humid. Very good. Ok. Agora a gente vai para os Estados Unidos com essa família feliz, a família da margarina, que é todo mundo loiro. Os clones. Fall. Então você pode dizer fall ou então autumn, tá? Só que é mais na Inglaterra, tá? Que se fala autumn, que é o outono, que parece mais com a gente. Lá eles dizem fall. O que é fall? É o verbo cair. Então pode ser as folhas, tá? Tem aquela música: no outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai o meu amor. Isso eu acho que é Sandy Júnior, nem é da minha época. Mas é o outono, por quê? Porque as folhas caem, então fall, que é o cair. It's fall in the US, é outono nos Estados Unidos. It's cool, it's cloudy and windy. Cool é legal, tá? É o adjetivo legal, mas também quer dizer fresco, tá? Então se você olha algumas coisas, tipo, o cooler é onde a gente põe as coisas, né, para elas ficarem geladas, se manterem frescas. Nos ar-condicionados também está escrito algumas coisas assim, cool, né? Então vamos dizer, é outono nos Estados Unidos, está fresco, está cloudy and windy. Cloud é nuvem, ok? E vento é wind. Então está nublado e está ventando, tipo isso. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's fall in the US. It's cool, it's cloudy and windy. It's fall in the US. It's cool and it's cold and the wind. Very good. Aqui você não para, tá? And windy. Você meio que esse D não existe. Os D, os G, no fim das palavras eles não existem. Tipo, it's cloudy and windy. Você meio que junta, né? And windy, and windy. Agora vamos para onde está o que, gente? Nevando. E essa temperatura tá aqui, ó, menos 10 graus Celsius. Espero nunca ir em um lugar onde esteja assim, que eu não gosto de frio. Ah, mas nem pra esquiar? Não, que a roupa é muito cara e eu sou mão de vaca. Professor, eu amo frio, como assim? Daria tudo pra estar na Rússia agora. Gente, coragem. Mentira, quando eu puder eu vou sim esquiar. Mas não precisa ir pra Rússia, posso ir na Argentina. É mais barato, eu sou mão de vaca. Mas, gente, é pensamento rico, né? Ser mão de vaca. Pensamento rico. Você tá pensando em não se endividar para fazer as coisas, né? Em estudar, ter trabalhos melhores. Professor, eu também sou mão de vaca, eu tô pobre. Mas você quer ir pra Rússia, olha. Você é uma mão de vaca chique. Muito longe, muito longe. Eu vou pra Austrália e tô falando que a Rússia é longe. Ó, vamos falar agora. É inverno na Rússia, né? Está no inverno na Rússia. It's winter in Russia, que é esse winter. It's snowing. Se você não quiser parar, você vai direto. It's snowing.
como se só existisse um S, tá? Está nevando. Snow é neve. It's snowing, it's very cold. Tá muito frio. Então vamos lá. It's winter in Russia, it's snowing, it's very cold. It's winter in Russia, it's snowing, it's very cold. Very good. Cold. It's winter in Russia. It's raining. Snowing. It's very cold. It's snowing. Snowing. It's very cold. Very good. It's snowing. It's very cold. E aqui no winter, se você quiser falar winner, às vezes eles falam. Porque o winner, na verdade, é vencedor, né? Win é o verbo vencer. Isso aqui, ó. Win. You win. Quem já jogou videogame? You win. Winner é o vencedor. Mas às vezes, esse T, ó, agora virou inverno, tá? Winter. Às vezes, os americanos principalmente, eles não falam o T que está no meio das palavras. Então, winter vira winner, às vezes. Lembra do 20? 20, que é o número 20? 20, eles podem falar tipo 20. 20, eles fingem que faz a egípcia, fingem que não existe esse T. Fala 20, 20, 20. Isso é muito comum dos americanos falarem. Winner, 20. That's nice. Rebecca's, olha o que eu vou falar agora. Rebecca's favorite season is winter. O que está escrito aqui? Rebecca's favorite season is winter. A favorita estação da Rebeca é inverno. Very good. A estação favorita da Rebeca é o inverno. Rebecca's favorite season is winter. Outra diferencinha que acontece, quem viu meu vídeo lá sabe que eu pedi para vocês verem das diferenças de inglês americano e britânico. Se você vai para a Inglaterra, existe um U aqui, ó, favorite. Isso também existe daqui para Portugal, tá? Tem várias palavras que em Portugal são escritas de formas diferentes. Seja uma letrinha ou outra. Ok. E para terminar, a gente tem um diálogo. O que pode ser estranho aqui para vocês? Matter é o verbo se importar, ok? Se importar. Matter. Se eu digo don't matter, matter ou matter, principalmente os americanos, né? Se tem dois T's, fala assim matter, você vai falar melhor. Better, ok? Better, better. Lembra da música do Akon? Vocês eram uns bebês, mas o Akon lá em 2009, ele era o, sei lá, esse cara que fez o clipe do Demônio agora, gente, que eu não escuto, é o Lil Nas, né? O Akon era o Lil Nas, o Akon era a zica. Aí ele tinha aquela música, Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Mas não importa, don't matter, não importa. Então, matter é se importar ou problema, tá? Existe problem, existe matter, não tem diferença, você pode usar em qualquer lugar, tá? Então, ó, oh no, what's the matter? Qual que é o problema? It's snowing, tá nevando, and it's windy, so it's really cold. E está o que? Ventando, então tá muito frio. It's really cold, tá bem frio. Por quê? Porque ela falou na lavanderia, ó, laundry. Aqui é um Y, né? Fica laundry, que é lavanderia. E aqui provavelmente é o nome dela mesmo, ó, laundromat. Sei lá se o nome do cara é Matt e é a lavanderia do Matt. Ele fez tipo isso, né? Laundromat. E aí uma foi bem protegida e a outra foi igual eu. Porque eu, em protesto ao frio, eu não uso roupa de frio. Se você me vê de calça, porque alguma coisa está acontecendo. Ou eu estou indo trabalhar na escola, ou está muito frio mesmo, porque eu não gosto de usar calça. Então eu sou essa mulher na vida, no rolê. E aí ela saiu assim, ó. Are you wearing your gloves? Você está vestindo suas luvas? Ela também, né? Ela tá vendo, mas ela pergunta. Um pouco burra ela. No, I'm not. They're at home. Não tô não, estou em casa.
What about your scarf? E o seu cachecol? Isso aqui é uma expressão, tá? What about? What about? Simplesmente about é sobre, tá? Sobre. Mas what about é uma expressão, é tipo e. Mas e. É tipo isso, tá? E. Tem uma música. What about now? Se eu digo what about now? E agora? Now é agora. Então o que significa what about? E agora? Mas e agora? E agora, José? Ok? Tem até aquela música. What about us? What about us? Não sei o que tá essa música. What about us? E é tipo assim. E nós? O us não é nós? Daquela mesma forma que eu indiquei agora os possessivos, existia us, né? Você não fala we no fim das frases, você fala us. O we é o que conjuga verbo we are beautiful. Mas se estiver no fim da frase, você não usa we. What about we? Tá? Depois a gente vai ver isso, certo? What about us? E nós? Mas e nós? Ok? What about your scarf? Scarf a gente viu que é echarpe ou cachecol, né? E seu cachecol? What about your scarf? It's at home too. Tá em casa também. Eu já falei para vocês que tem dois também. Existe to para fim de frases e existe also, que significa também para começo de frases. Quem não sabia, bota aí. Então, se ela fosse falar assim, também está em casa, o também que ela iria usar não seria o to, tá? Seria also. Pode falar also, geralmente é also. Então, viria o also primeiro, se o também fosse aqui, ó. Também está em casa. Ela diria also it's at home. Também está em casa. Also it's at home. Mas como foi no final, it's at home too. Então, o to é o também para final da frase. Well. O que é well? Eu, o professor. Mentira. Well é bem, bom. Well, bom. You're wearing your coat. Você está usando o quê? Lembra que o wear é o verbo vestir. Wear, vestir. Por isso você tem a loja lá, Polo Wear, na loja da Polo. Então aqui, ó. Wearing your coat. Você está vestindo seu casaco. You're wearing your coat. Mas olha como é bem protegido, né? O dela. Para não dizer o contrário. But my coat isn't very warm. Lembrem dessa pronúncia, isn't. But my coat isn't very warm. Mas meu casaco não é muito quente. But my coat isn't very warm. Meu casaco não é muito quente. Mas meu casaco não é muito quente. And I'm not wearing boots. Eu não estou calçando botas, usando botas. Let's take a taxi. Vamos pegar um táxi. Let's take a taxi. Good idea. Boa ideia. Good idea. Idea. Ok? Beleza. Agora pode ser Danilo e a Rebeca. Danilo é a Pet. Danilo é a Pet. E Rebeca é a Julie. Ok? Could you read for us? Yes. Yes. Come on. Oh no! What's the matter? It is snowing. 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 Isso, snowing. Snowing. Mas já it's snowing. Uhum. It's snowing and it's winding. So it's really cold. Very good. Are you wearing your clothes? No, I'm not. No, pera. There. They're at home. They're at home. Então isso aqui vocês falam igual o lá, né? O lá é assim, there, que here é aqui, né? Here aqui e there lá. Quando for assim, they are abreviado, vocês podem falar there igual se estivessem falando lá, né? Repeat please. They're at home. They're at home.
Very good. What about your scarf? It's 8 home. 2? 2 ou 2? 2. 2. Yes. Tá em casa também. Well, you're wearing your coat. But my coat Uh-huh. isn't very warm. Very good. And I'm not wearing boots. Boots. Let's take a taxi. Ok. Good ideia? Idea. Good idea. Ok. Good idea. Ok. Agora eu vou fazer uma coisa com vocês. A gente vai tentar falar mais rápido, tá? Então sempre é bom vocês verem músicas. Principalmente as músicas. É legal. Tem uma frase que vocês vão precisar falar mais rápido, né? Que nem, sei lá, em physical tem Who needs to go to sleep when I got you next to me? Que é isso aqui. Who needs to go to sleep when I got you next to me? Quem precisa ir dormir? Who needs to go to sleep? When I got you, quando eu tenho você next to me, perto de mim ou então ao meu lado, tá? Who needs to go to sleep when I got you next to me? All night, I'm right with you. I know you got my back and you know I got you. Então é legal também as músicas por isso, né? Você não vai conseguir falar na primeira. Eu dou aula de inglês com música, né? E aí muita gente não consegue falar na primeira. Aí você precisa fazer Who needs to go to sleep? Aí você vai e tenta falar isso mais rápido. Who needs to go to sleep? Who needs to go to sleep? When I got you next to me. When I got you next to me. Ok? Então vocês vão tentar falar mais rápido agora, tá? Então vamos lá. Primeiro Danilo. First Danilo. And I'm not wearing boots. And I'm not wearing boots. And not your boots. And I'm not wearing. Tem que falar wearing. And I'm not wearing boots. And I'm not wearing boots. Very good. Então o que que pega aqui, ó? Não existe esse D, né? Finge que não existe esse D, os D, os T, os G. Igual aqui, ó. But my coat. Não precisa falar isso. But my coat. But my coat. But my coat. But my coat isn't very warm. But my coat isn't very warm. Então é como é rápido. Então a gente falando rápido assim desse jeito, quando eles chegam aqui, eles não conseguem entender português rápido desse jeito, igual vocês estão entendendo que eu estou falando super, super, super rápido desse jeito. Eles vão entender também. Vai ser difícil. Então a gente tem que treinar cada vez mais também, falar mais rápido, né? Óbvio, você tá falando com uma pessoa de outro país, você vai falar, take it easy, né? Fala devagar aí, porque eu não sou obrigado. Pode ser agora a Rebeca. Ó, ao invés de falar Are you wearing? Esse som do R também some quando eles estão falando rápido, mesmo os americanos, tá? Então não fica assim, Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? Não. Ó, Are you wearing? O daqui até que fica, né? Ó, Are you wearing your? Vira tipo your. Não tem esse R. Não dá tempo, ó. Are you wearing your gloves? Repeat, Rebecca. Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? Ai, professor, calma aí. É, fala your gloves. Ai, meu Deus. Are you wearing? Professor, vou travar a língua. Pera aí. Fala isso agora. Are you wearing your gloves? Ok? É tipo isso, some com os R. Now, Henry. Eu. Let's talk. Deixa eu escolher uma aqui. Essa aqui, ó. It's snowing and it's windy, so it's really cold. It's snowing and it's windy, so it's really cold. It's snowing and it's windy, so it's really cold. Very good.
aqui também junta, né? Good idea, good idea, good idea. Ok? Então é isso, gente. Muito bem, vocês leram super bem.